Eu acho que nós vamos sair da era da matéria para a era do espírito. Eu acho que essa é a grande transformação. Se você pegar a própria definição da Organização Mundial de Saúde, de quem somos nós deixamos de ser apenas cabeça, tronco e membros. Hoje nós somos psique, hoje nós somos espíritos, tanto que a Associação Médica Brasileira, o Conselho Federal de Medicina, criou uma parte dentro dela que é ciência e espiritualidade. Então, alguma mensagem eles quiseram mostrar para a gente, né? Eu acho que a transformação maior é essa. Esse é o grande desafio. Saindo da era da matéria para a era do espírito. E aí você comentou que tem o Evangelho da Nova Era, certo? Isso. Eu, quando vi essa obra, eu disse, meu Deus, ela é extremamente necessária, porque a gente está vivendo agora um momento que eu acho extremamente sério. Existe um livro que eu indico para quem quiser ler, que é Agonia das Religiões, do Herculano Pires. Eu sou espírita, todo mundo sabe disso, quem já me viu aqui sabe, mas eu sou uma espírita universalista. O que é isso, Laine? Tem definição? A minha referência doutrinária, filosófica, é espírita, porque a doutrina espírita não é religião, tá? Sim. Ela é uma doutrina filosófica com bases científicas e consequências morais, cujo exemplo a ser seguido de moral, que é o nosso sol moral, é Jesus. Então, aí é o que tem de mais próximo em relação a essa coisa, essa pegada das religiões. Então, eu acho que o Evangelho de João, ele traz para esse momento que a gente está vivendo um despertar. Quem somos nós de verdade? O que nós temos que fazer para que este ciclo... Porque a transformação, o planeta tem ciclo, é cíclica. Nós tivemos a era glacial, a era das cavernas, e fisicamente falando, em termos de planeta, ela é cíclica. Nós podemos acelerar os processos, mas eles já existem, eles fazem parte da evolução física do nosso planeta. Agora, a evolução espiritual, de terceira para quinta dimensão, isso é uma coisa de nós, humanos, é a nossa vibração, é a nossa energia. E eu acho que nós precisamos entender que não dá para repetir erros do passado. Atilantê, que é uma outra obra que eu vou deixar... desculpa, eu já bati aqui. Eu vou deixar a Jéssica falar um pouco sobre Atilantê. Isso. Essa obra ela veio psicografada, né, por um espírito chamado Aruantel, que ele hoje, né, ele vive em uma faixa vibratória. Eles já estão em mundo feliz. Mas ele relata todo o processo do colapso de Atilantê, que foi esse planeta do sistema de Capela, que alguns conhecem como Exilados de Capela, já trazido, né? Tem obras também trazidas do Chico, né, sobre os exilados. E ele mostra de uma forma mais profunda, ele conta os relatos, o que realmente aconteceu. Toda Atilantê foi destruída? Não. Foi uma pequena parte. Fala sobre o exílio, né, deles para o planeta Terra. Fala sobre a compatibilidade vibracional. Então, ele vem trazendo tudo isso. E, ainda mais, ele relata coisas que aconteceram em Atilantê que a gente está repetindo no planeta Terra. Erros que eles cometeram que nós estamos cometendo também neste momento. Inclusive, quando você olha a obra, ela traz uma informação que tem sido muito trazida por muitos médiuns, né? Que são os 3 dias de escuridão. Sim, muitas pessoas estão trazendo esse tema. Tanto que a gente sempre fala, se essa é uma informação para o nosso planeta, ou a gente está repetindo, na verdade, um padrão, né? Porque se já aconteceu lá, tudo ficou desligado, houve ali, né, uma quebra vibracional, o pessoal se desligou da fonte porque era muito excesso de informação, mas a informação que deveria ter vindo não veio, né, porque eles não estavam despertos. Né? Então, essa obra vem mostrando isso. Né? Aí que entra a obra de João, né, que é para falar assim, olha, gente, por favor, é a hora, né? Agora é a era da consciência. Ou você muda o seu padrão vibratório, vocês realmente, né, ficam dispostos a subir o nível, vou usar esse termo, né? Ou cada um vai ser exilado para um lugar de acordo com a sua própria vibração. Então, mas pegando a questão dos 3 dias de escuridão, porque acho que tem muita gente que acompanha a gente e que é interessada nesse tema. Basicamente, ele poderia acontecer dependendo dos erros que a gente tome como humanidade. Sim. Ou não? Qual que é? Sim. É isso. É como se fosse uma programação. Eu vou usar esse termo, acho que fica mais fácil, né? Não só a Atilantê, mas outros planetas também passam, né, por essa transição, né? Então, a gente tem a oportunidade de fazer diferente. É sobre vibrar no amor. Só que o vibrar no amor é sobre você olhar para dentro de você e começar a praticar.
É a reforma íntima, né? É começar a praticar o amor, a caridade. Só que às vezes a gente está tão distraído com tantas informações que tem vindo sobre inteligência, né? Tecnologia, e a gente se perde, porque a gente acha que está tudo perfeito, está tudo se equilibrando. Mas é um falso equilíbrio, vamos dizer assim. O equilíbrio mesmo está dentro da gente. Então daí os 3 dias viriam para nos fazer olhar para dentro. É uma como sacudida. uma sacudida, um chacoalhão. Sim. E esses 3 dias... E a separação do joio e do trigo? Entendi. Os 3 dias vieram para Atlanta? Vieram. Eles ficaram 3 dias totalmente desligados, né? Desligados de tecnologia. Totalmente. É como se uma boa parte fosse a ruína, né? Tanto que quando houve depois o desastre, além desse desastre tecnológico, houve o vibratório primeiro, o tecnológico depois veio o colapso físico, né? Que foi quando o pessoal começou a desencarnar e nem sabiam, né? Quem estava desencarnado, quem que não estava, o que ia proceder depois. A gente pode ver isso como o arrebatamento que eles tanto falam, que como se tivesse lá acontecido aquele desencarne em massa que Na meio verdade, inexplicável. o que a gente vê pelo desastre de Capela, hoje a gente conhece como Apocalipse. Seria o Apocalipse. Entendi. Que seria realmente um desastre físico. Sim. Você tem alguma coisa para acrescentar, Assim, Laine? eu acho que quando as pessoas ouvem, como a gente quando escuta falar sobre 3 dias de escuridão, essa história da carochinha, isso aí é conversa para boi dormir, isso aí é papo furado. Eu acho assim, primeira coisa, vamos falar daquilo que acreditamos, seguindo as bibliografias e os nossos estudos e tudo, porque é bom que se diga que as referências existem, a gente vai deixar aqui depois para quem quiser. Quando nós falamos sobre Capela, exilados de Capela, sobre a vinda de Jesus, né? Tá lá A Caminho da Luz, na psicografia de Chico psicografando Emmanuel, que ele fala do início até o final, né? E lá ele cita Capela, e tem Edgar Armond também, que fala de exilados de Capela. Então, bibliografias existem e há aqueles que vão ler e que não vão acreditar. Ok, tá tudo bem. O que a gente quer não é assustar as pessoas. Pelo contrário, a gente quer que as pessoas despertem as consciências, porque nós estamos naturalizando o que não deveria ser natural. Por exemplo, você vê um ato violento, você fala assim, tá todo mundo assim, tá tudo certo. Ou não é problema meu, Ou não né? é problema meu. Nós chegamos o que a filosofia chama de teoria do caos. Nós já estamos no caos. O novo não se implanta sem que o velho desmorone. Exatamente. Sim. Então a gente precisa desse processo, desse caos, Essa ruptura. dessa ruptura. Como é que eu vou... A separação do joio e do trigo. Como é que eu vou separar o que não brota? Como é que eu vou saber se eu não floresceu? Não, sabe? Não... É sobre isso. Mas o joio e o trigo, você tem, eu tenho, nós somos o joio e o trigo. É sobre o que cultivamos dentro da gente. Exatamente. Então, o que a gente precisa? Pegando carona nessas 2 obras, Atlante, aliás, depois a gente vai dar o site e vocês conseguem baixar esse livro em PDF de graça. Legal. E são livros pequenos, são 60 páginas, Atlante, eu acho. Atlante, 60 páginas. São 60 páginas e o Evangelho da Nova Era, Evangelho de João, são 130. Então, são coisas fáceis. O que não significa que não tenham profundidade. São extremamente profundos. Agora, o que a gente precisa é desse contraponto. Atlante é um exemplo que nós não precisamos seguir. Por isso que é importante a gente saber o que aconteceu lá para a gente não repetir os erros deles. O que nós temos que fazer? Está lá no Evangelho de João, está lá no Evangelho da Nova Era. E quando ele coloca, se vocês me permitirem, eu vou ler um trechinho mais, né? Eu separei alguns trechos. Claro. Se antes a luz brilhava nas trevas da ignorância, agora ela brilha nas trevas da distração, do excesso de informação e da desconexão interior. Vivemos a nova era não como ruptura, mas como continuidade. O Cristo não pertence a um século, ele pertence à eternidade. Nossa. Então, só o início, quando ele diz assim, que se antes a luz brilhava nas trevas da ignorância, que lá no início, quando Jesus veio, era isso, né? Que era primitivo, Que era né? primitivo, Nós era éramos um ignorância. planeta primitivo. Hoje,
trevas da distração e do excesso de informação e da desconexão interior. Que é o que está acontecendo É o que tá atualmente. acontecendo atualmente. Mas daí você acha que então as trevas elas continuaram existindo mesmo lá naquela época e agora? Que papel teve a vinda de Jesus, sendo que as trevas continuam iguais? Total. Por Boa exemplo, pergunta. as minhas trevas... porque como é que eu vou enxergar a treva se eu não tiver luz? A sombra só é percebida quando a luz está. É a dualidade, né? É a dualidade. Eu percebo a sombra quando a luz existe. Então, a vinda de Jesus, ela é extremamente importante até hoje. Só que a gente não aprendeu. Então, continuamos na treva. Mas, não, algumas pessoas caminharam. Olha o trabalho que vocês fazem aqui, por exemplo. Olha a lâmpada que vocês acendem. Não digo por nós, né? Mas as pessoas que vocês trazem. O acesso à informação fidedigna, uma informação consciente e coerente. Vocês trazem. O público que vai fazer a seleção. Isso aqui vai me pegar. Para alguns, vai tocar no coração. Para outros, não. Porque nós somos espíritos em diferentes graus de despertamento consciencial. Em diferentes graus de evolução. Se você pedir para o analfabeto, leia aqui, ele vai ler? Ele não aprendeu ainda. Se existe algo que Jesus nunca fez e que a luz jamais fará, desconfie de qualquer pessoa que chegue para você e fala, você precisa, porque senão você vai para o inferno. Isso é violência de consciência. O bem não faz isso. Jesus não fez. Como se estivesse colocando uma condição para Exatamente. não ir para o inferno. Exatamente. Jesus não fez. Então, essa transição planetária, ela já está sendo anunciada, gente. Chico falava dela nos anos 30, anos 40. No livro A Caminho da Luz tem. Ele esteve no Pinga Fogo, eu tive a oportunidade de assistir, porque eu já era nascida na época, eu tinha 10 anos de idade. Assistiu ao vivo ali? Assisti. Caramba, Cara, Vou que fazer honra, hein? 65 Legal. anos, né, Que gente? honra. Eu não sou uma criancinha mais, já caminhei bastante. Só de doutrina espírita eu tenho 46 anos. Vocês não têm de vida, eu já sou espírita há 46 anos. E assim, ele falou, o que ele falou, e tudo que a gente ouve é sempre no se. Se vocês observarem o discurso do Chico, ele nunca é enfático, ele nunca diz, vai acontecer isso, se nós, até uma certa data, conseguimos evitar as grandes hecatombes, nós vamos conseguir, né, entrar nesta crescente. E nós conseguimos. Graças a Deus a gente conseguiu. E evitar o pior, né? Que seria a 3G mundial, certo? Exatamente. Você acha que se Chico tivesse vivo ainda, você acha que ele já teria falado isso que você acabou de falar, que nós já conseguimos Eu acho que ele disse isso ultrapassar? quando ele deu a data limite, né? Quando ele fala sobre a data limite, o Geraldinho, não sei se ele já esteve aqui, o Geraldo Lemos. Ele tá para vir aqui. Então, aí ele vai falar sobre a data limite. Se vocês perguntarem, ele fala sobre isso. Quando ele compara o exemplo do homem à Lua 50 anos depois, um prazo de 50 anos, uma janela de 50 anos. E essa janela aconteceu, a gente conseguiu evitar, né? Eu não me lembro qual foi o ano de 69, quando foi o homem pisar na Lua, mais 50 anos é 2019. 19. Sim. Chico já tinha partido, mas o que nós tivemos em 2019? O nosso primeiro ceifador, segundo a Mônica Medeiros. Ela usa essa expressão, né? Aquele momento que todo mundo ficou em casa. Que todo mundo ficou A em crise casa, sanitária. aquela crise sanitária e etc e tal, em que todo mundo se lembra, né? Nós não vamos entrar nesse detalhe. Então, ao invés de vir algo assim, veio mais um professor, eu diria. Porque eu aprendi e acredito nisso. O amor é o melhor caminho. Mas existe o plano B, que é a dor. O plano A é o amor. Sempre foi, sempre vai ser. Esse Deus que pune você, que vai te mandar para o inferno, não existe. Não existe. Sim. Céu e inferno são estados de consciência, né? Então, eu acho que o Chico, se ele estivesse entre nós, ele estaria vibrando, porque ele saberia, ou como ele sabe hoje, que nós conseguimos evitar o pior nesses 50 anos. Agora, uma segunda etapa, despertamento consciencial.
Por quê? Degredo. O que é degredo? Isso existe e vai existir sempre. Sempre. Não precisa passar por um processo de transição planetária para as pessoas irem e virem. A gente pode. Você pode, numa encarnação, dar um salto quântico, sair de um planeta de expiação e provas e ir para um planeta de regeneração. Ou cair tanto que você não. Nós estamos falando de energia. Primitivo. Exatamente. É sobre isso. Mas aí, vocês falaram, né? Em 2019 veio o primeiro ceifador. A gente pode ter uma noção de o que seria o segundo ceifador? É difícil de colocar isso em palavras, porque a gente tem muito a questão extraterrestre em pauta atualmente, não humana. Não sei se isso possa ser um outro chacoalhão. Também. Ou se tem alguma coisa antes disso. Tem. Tá. Ó, que o Maurício já tá te induzindo, hein? Tá te induzindo a resposta. Deixa ela opinar. Eu já falei sobre isso, né, em alguns podcasts. Inclusive, a gente sabe, né? A pandemia ali foi um coletivo que foi retirado, porque não estava mais pactuando com a vibração da Terra, né? Mas a gente ainda tem novos processos a enfrentar ainda, referente a isso. Não é só a parte extraterrestre. Inclusive, né, a gente sabe, tem uma galera já acoplada aí em cima da Terra trabalhando, arcturianos, pleidianos, Sirianos, insectoides. Mas a gente, tudo é dualidade, tudo tem os dois lados. Mas a gente não consegue colocar ainda, saber o que seria este evento que pudesse chegar para nós? Uma nova pandemia? Seria? Sim. Isso seria uma das pautas. Sanitária, de novo, algo... Entendi. Outra crise sanitária. Provavelmente. Não é pra agora, mas... mas assim, eu costumo dizer sempre que não há verdades absolutas. A gente sempre pode mudar. Exatamente. É muito que por isso que eu bato muito em cima disso. O que você cultiva dentro de você, né? Porque se você começar a vibrar amor, trabalhar amor, caridade, você vai estar mudando seu padrão vibratório, você vai estar se adequando ao planeta, à vibração do planeta, né? Mas a gente ficar naquilo, a gente vai repetir padrão e vai vir. Quando vir a nova onda, você não está preparado. Seja ela uma pandemia ou o que for. É sobre a preparação. E um outro ponto também, que a gente bate muito naquela questão. A salvação é individual. Só que as pessoas precisam entender que agora a era da consciência é coletivo. Tá? Eu pego na sua mão, eu pego na dela e a gente vai junto. Não dá para deixar o outro para trás. Jesus já falava que ele não ia deixar nenhuma ovelha para trás. Ou seja, não adianta ser egoísta e falar assim, eu vou evoluir sozinho e chega... É sobre a reforma íntima, mas sobre trabalhar isso dentro de você. Existe coisa mais difícil do que pensar coletivamente? Então... É muito complicado. E nós somos uma humanidade. Se a gente observar, o que esse ceifador de 2019, eu acredito que o que ele veio mostrar, né, é que nós não nos conhecemos, nem a nós mesmos. Quantos casais se desfizeram? Que a pessoa falou assim, gente, mas eu casei com você, mas como é que eu não vi isso antes? Não é? Porque acabou passando mais tempo junto. Mas essa é a questão da desconexão. E entra a questão da caridade também, né? Você não consegue trabalhar a caridade com as pessoas de dentro da sua casa. Como que você vai praticar caridade lá fora? Entendi. E é muito interessante porque qual é o objetivo, né? Aquele ditado, eu adoro os ditados populares porque eles concentram todas as leis naturais. O que se planta se colhe, lei de causa e efeito, ou de ação e reação. A caridade se começa em casa, né? Então, o que a gente precisa? Olhar para quem está do meu lado. Se eu não consigo ser legal com quem está do meu lado, como é que eu vou ser legal com quem está longe de mim? Aliás, isso começa em mim mesma, né? Nas nossas próprias atitudes para conosco, que é o autoconhecimento. A gente não se conhece. Quando alguém pergunta assim, Ricardo, quem é você? Quem sou eu? Uma pergunta difícil. Eu sou um fractal de Deus, um fractal divino. Ok. Sem ego. O que esse fractal divino significa? Quem é esse fractal divino? Porque todos os fractais somos. Sim. Então, essa concepção do fractal é uma coletividade. Todos somos filhos do mesmo pai. Mas nessa encarnação, quem é Ricardo? Ricardo está, né? Ricardo está em diversos momentos, em diversos aspectos ao longo do presente, né?
né, durante todos os anos que o Ricardo viver aqui, vão ser... Quem é Ricardo? Ricardo? Quem é Ricardo? Ricardo tem várias qualidades. É uma pessoa do sexo masculino. Não, veja, olha só. Aí são adjetivos. Sim. Quando a gente pergunta quem é você, eu sei que é a pior pergunta que se pode existir quando você vai arrumar trabalho. Para mim, é pior. Eu aprendi a responder, dar uma resposta básica, genérica. Como que você responderia? Cara, eu sou, né, ou estou, enfim, um ser em evolução extremamente egoísta ainda, mas com uma boa vontade de aprender. Alguém que se conhece até certo... Quem sou eu? É sobre quem eu sou. Quando a gente pergunta quem é você, eu sou professora apontada. Não perguntei o que você faz. Sim. É quem você é. Eu tentei responder dando umas manobras aí. Então, a gente tem dificuldade. De acordo com a nossa bagagem, a gente dá a resposta. Exatamente. Sim. E eu acho que a humanidade nós precisamos, para passar por esse momento, nós precisamos despertar as nossas consciências. O que é o despertamento consciencial? Aliás, eu fiz uma pergunta uma vez, onde está a consciência de cada um? Onde reside a sua consciência, a sua e a sua, a minha? Então, onde está a consciência? Uma vez a gente estava conversando sobre isso, né? E o Pierre trouxe, né, uma reflexão para ela. Né? Ele falou bem assim... O Pierre é o seu mentor espiritual, só para o pessoal que não sabe. Aí ele falou assim, o que é o sol? Eu falei assim, energia. Ele falou assim, o que é aquela energia que corre na sua casa? Eu falei assim, energia elétrica? Ele, sim. Daí ele falou assim, o que é a consciência? E eu falei assim, energia? Ele, só energia? Daí eu fiquei assim, né, para falar que eu ia passar para ela, né. Daí ele falou assim, compreenda, o sol é energia, mas o sol ele não se percebe. A consciência, ela se percebe. E essa é a diferença. Nossa. Mas aí até a questão... observador. Onde está essa consciência? Muitos dizem que não está nem dentro do nosso cérebro, né? Claro que não, porque quando você desencarna, você ela é uma vai consciência. Nós somos uma consciência extrafísica. Exato. Percebe? Tá fora do corpo. Eu li isso no livro Kemet, né, que é uma cultura fantástica, que a consciência está aqui, ó. Tá no coração? No coração. Sim. Nossa. Que o arquétipo do coração, o que é? Amor. Amor. Então, seria a tradução da consciência. Por isso que eles falam que o propósito é alinhar o coração e mente. Exatamente. Por isso que seu coração, inclusive, era pesado na balança. Lembra lá no Egito? Que era né? O peso da sua consciência. Se jogasse uma pena... E a pena. E a sua consciência pesasse mais do que a pena... Cara, você ia pro purgatório. E você comentou o céu e o inferno são estados da consciência. São. Então a gente chegou na consciência. Sim. Que estados são esses? Existem outros? Eu imagino que sim. Eu sou uma pessoa extremamente limitada, né? Não tenho... Eu acho que a Jéssica tem mais profundidade para essas coisas do que eu, para responder, inclusive. Mas, assim, o que é um estado de consciência? Eu posso estar em plena guerra em paz. Ou eu posso estar na calmaria em plena guerra. Ou seja, é o meu estado de consciência. O ditado popular, sua consciência, seu guia. Então, os ditados populares, eles trazem as leis naturais e as leis divinas, né? E eu imagino que... por que nós temos que despertar a consciência? Eu vou dar um exemplo dessa coisinha fofa que está aqui, que é um cachorro, gente, vocês não veem ele, mas ele é lindo. O Naldo. O mascote do Lean. É o Naldo. É um... pastor de Shetland. Gente, ele é maravilhoso. E ele não tem consciência, ele é senciente, ele tem instinto. Então, nós somos seres conscientes. Nós temos livre-arbítrio, escolhemos e sabemos o que estamos fazendo. Ele é senciente, ele age por instinto, ele não tem consciência, ele não escolhe. Ele está um caminho, o instinto já nos fornece algumas coisas ele vê várias pessoas, ele vai naquela pessoa. Ele estava brincando comigo e eu parava de coçar, ele vinha, quer dizer, uma forma dele se comunicar comigo, de pedir mais.
né? Dizem que eles é que escolhem a gente, não somos nós que escolhemos os donos. Então, Mas eles têm alma, certo? tem. E são seres sencientes. Eles têm instintos, mas eles não escolhem, eles não têm livre-arbítrio. Ah, tá. Entendeu? Eles agem por sobrevivência e por repetição. O que a consciência nos traz? Existe uma frase que eu gosto muito, que é: espíritas, amai-vos. São as duas asas da evolução do espírito. Espíritas, amai-vos. Primeiro, o amor. A segunda, espíritas, instruí-vos. Nenhum passarinho consegue voar com uma asa só. Eu preciso do equilíbrio entre as duas asas. A do amor e a do conhecimento. Então, eu acesso a minha consciência e é nela que fica registrada as leis naturais. É na consciência que eu sei se eu estou fazendo certo ou não. Eu preciso trazer para o meu consciente, as leis naturais que estão impressas em nós, eu preciso trazer para o consciente, para que eu possa fazer aquilo que tem que ser feito, sem ser por instinto, mas por escolha. Isso é o que nós temos que fazer, pegando aquele gancho, né? O que não temos que fazer é aprender com os erros dos outros e com os nossos. O que nós temos que fazer, o que está incluído nisso, nesse momento? Eu sempre bato nessa tecla, né, da família. Né? Porque a gente começa a trabalhar e se despertar dentro da nossa família. É o amor, a caridade. É como se fosse uma árvore espalhando as raízes. Né? Então, você vai alcançando mais pessoas. Então, eu acho que é mais sobre isso. É sobre, tipo, eu vou voltar no mesmo ponto. O que você está cultivando dentro de você para você expandir suas raízes? Né? Porque a gente precisa alcançar pessoas nesse momento. Então, porque pensando por essa ótica, né, só para fazer uma provocação, que a gente tem a questão lá que eu já tinha puxado, eu acho que tá um momento legal de entrar, questão não humana. Será que, dado que a gente está no momento que a gente tem que evoluir como coletivo, como humanidade, só que se a gente expandir um pouco a mente e pensar assim, será Nós que... não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos, então eles também sentem essa necessidade de nos ajudar a evoluir? Sim, então, não é só questão da evolução, porque se a gente não der as mãos, todo mundo para evoluir, passar por esse processo, a gente acha que o desequilíbrio vai ser só no nosso planeta. Não, gente. São nos outros planetas, são nos outros mundos, tudo se desestabiliza. Por isso, toda essa conexão. Ou seja, se a Terra se a humanidade não evoluir... Se a Terra colapsar, todos os outros planetas, todos os outros mundos, eles sentem da mesma forma. É como se nós fôssemos tipo um órgão de um grande corpo. Somos uma grande teia cósmica. Fritjof Capra, a teia. É interessante, porque lá na época do Antigo Egito, dos quemetianos, da cultura Kemet ou Quêmeto, que é conhecida como os negros, né, das margens do Nilo, já tinham essa consciência do conheça-te a ti mesmo, da necessidade disso. Isso eu estou falando de milênios antes de Cristo. Eu não estou falando de algo, né, para agora, recente. Então, o que nós percebemos dentro desse processo evolutivo? Aí eu vou dar minha percepção, depois a Jéssica dá a dela, porque não necessariamente a gente olha na mesma direção e vê as mesmas coisas. Sim. Né? Isso é miopia filosófica, eu acho. Monovisão, né, ou maniqueísta. Mas, de qualquer modo, lá atrás, nós tínhamos, andando juntos, aconselho vocês a lerem sobre essa cultura Kemet, ou quemetismo, a ciência do espírito e a ciência do corpo andando juntos. Não havia essa dissociação. Vamos pegar as populações primitivas. Tá. Quem é o pajé? Qual é a função social de um pajé numa aldeia? Curador. Curador e? Liderança? Religiosa? Religiosa. Numa só pessoa. Porque nós somos corpo e espírito. Ok. Lá atrás, até um dado momento da nossa história, entenda o positivismo, dentro de uma visão filosófica, cartesianismo. Você quer comandar de vida. Não tem coisa melhor do que você desunir as pessoas, dividir as pessoas, criar essa coisa. Separação. Essa separação. Se racha. Né? Esse racha. O racha você manda do jeito... É só ler O Príncipe de Maquiavel, gente. Não estou falando nenhuma novidade. Então, o que aconteceu lá atrás? Existia esta conexão. Neste momento histórico,
da caminhada, nós passamos a dividir. Tanto que René Descartes criou o produto cartesiano. Você tem um problema, divida em partes, resolva parte a parte. Tem o véu do esquecimento também, né? Que entra nisso. Mas aí, o véu do esquecimento... Bom, depois ela vai falar do véu do esquecimento. Tá, por conta dela. deixa eu anotar aqui. Anota que é por conta dela. E aí, hoje, o que nós estamos tentando fazer? O contrário. A física quântica mostra que não existe nada que eu faça aqui que não repercuta lá. Por exemplo, não existe fora do planeta Terra. O que você fizer no seu país vai repercutir aqui, meu Deus. Tudo tá dentro. Mas como que você linka a questão de dividir para governar melhor? Porque daí você não tem a união das pessoas. As pessoas desunidas, elas vão pensar, cada um vão para um lado. Então, isso cria a dificuldade da união e dessa consciência coletiva, que é o que a gente precisa ter. Ao invés de dividir, nós temos que trazer todo mundo junto. Nós somos a T de Fritz Capra. Nós somos todos filhos do mesmo Deus. Todos filhos. E detalhe, somos todos sementes estelares. Ou vocês estão achando que todos nós nascemos e fomos criados, todas as nossas encarnações na Terra. Né? Não. Eu não lembro, gente. Aí ela vai falar sobre o véu do esquecimento, porque eu não lembro. Pode falar sobre o véu do esquecimento. Eu sempre falo, né? A gente tem visto bastante o pessoal falando sobre o véu do esquecimento, que está ficando mais fino agora. As pessoas estão começando a lembrar que elas foram no passado, suas vidas. A gente vê que tem uma galera lembrando do tempo do Egito. Sério? Né? Eu fui sacerdote, eu fui sacerdotisa. Para quê? Para que essa lembrança está vindo agora? Para uma galera em massa, né? Mas por quê? Então, é aí que entra. A gente está resgatando conhecimentos. Mas esses conhecimentos não é para te fazer especial, diferente do outro. Sim. Entende? Esse conhecimento é para ele ser colocado em prática. É para unir as pessoas. É sobre trabalhar o amor, a cura, a caridade. Então, você está resgatando esses conhecimentos para colocar em prática agora. Porque precisa. É exatamente por isso que as pessoas, na exata transição planetária, estão lembrando de suas antigas vidas passadas, seja no Egito ou em qualquer outro lugar. Tá vindo tudo à tona exatamente agora. Mas essas pessoas que estão lembrando, elas têm algum tipo de mediunidade mais aguçada? Ou São não? os espíritos velhos que é como falasse assim, ó, já deu, tá na sua hora de trabalhar, vamos despertar, porque você precisa ajudar o próximo. Então, vamos trabalhar. E que são pessoas que antes não viam, né? Não tinham acesso a isso e que passaram a ter. Sim. E isso está conectado com a transição, certo? Tá. Porque são resgates, né? A frequência da Terra aumentando faz algumas pessoas que já estão no ponto ali de... Até de preparação. Ebulição, até de preparação, porque a gente... Eu particularmente, eu vejo assim, né? A gente fala muito sobre essa questão do... tem sacerdotes aqui, tem a galera que está desperta, tem a galera que não está desperto, né? Então, esse é o momento de você levar, ajudar essa galera, porque assim, a gente acha que vão ser só pessoas exiladas para planetas primitivos, ou alguns vão ficar indo em prova especial, mas não, tem uma galera que só tá aqui para cumprir a missão e volta embora. Sim. Pode ir até para um planeta feliz. Exatamente. Você tem acesso, certo? A memórias de vidas passadas. Sim. Se você puder contar alguma que você graças ao bom Deus, não que, tenho assim, e não quero ter. Te impactou, que te trouxe algum ensinamento para nós? E até como que isso surgiu em você mesmo? Antes dela contar essa história, deixa eu só fazer um parêntese aqui. Existem terapias que ela falou do véu do esquecimento, que está ficando cada vez mais fino. A gente vê crianças, né? Tem aquela Maitê, mãe da mãe dela, teve outro dia lá na Thaís Joia, esqueci o nome dela. Minha filha mesmo, né? A filha dela, ela tem uma filha de 3 anos que fala abertamente. Sírios, ela fala. É? 3 anos. 3 anos. E assim, uma criançada que a gente está vendo, mas ao mesmo tempo, nós estamos vendo espíritos extremamente violentos. Então, sim. Em crianças? Não, a psicopatia em crianças, a gente tem visto algumas coisas acontecerem que nos assustam. O que eu quero dizer? Nem todo mundo que reencarna agora é bonzinho. Então, nós estamos tendo uma oportunidade de um salto quântico em termos de evolução e despertamento consciencial, portanto que a gente escolheu reencarnar nesse momento. Em especial por conta da transição planetária. Por tudo aquilo que a gente vai passar, por tudo aquilo que a gente precisa fazer. A gente que tem a consciência um pouquinho
mais desperta, não Sutil, diria, né? né? O mínimo que for, a gente tem que estender o braço e ser um instrumento para que o outro possa despertar a própria consciência. Sem violência. Quando eu falo violência simbólica, não estou falando de violência física. Então a gente precisa olhar ao redor e entender o seguinte: põe na sua cabeça o que eu vou te dizer. Esta é a sua encarnação mais importante. Sim. Não que as outras não tenham sido e as outras futuras não serão. É que nesta, se você pediu para estar aqui agora, como eu pedi, como nós pedimos, Laine sendo Laine, gente, é porque a gente sabia que nós iríamos passar por esse processo de transição planetária e que neste momento nós poderíamos dar um salto quântico na nossa evolução. Porque as coisas acontecem mais rapidamente por todo o processo, né? Que a gente passou em 2019, que a gente vai passar mais para frente, ou seja, por todas as possibilidades que nos foram dadas. Então, aproveita. Quem você foi lá atrás, você não muda, mas você vai mudar quem você vai ser lá na frente. Desculpa bom. a Fica interrupção. à vontade. Conta pra gente, como que começou isso daí? E linka com a sua filha também, que eu achei muito bom. A Manu, ela tem 3 anos. Antes de começar todo o trabalho com os livros, com as psicografias, ela já começava a falar algumas coisinhas. Ela tem uma criança de 3 anos, ela não entende nada de astronomia, nem planetas, nem nada. A gente ia pra fora, ela apontava certinho. Ela falava assim: mãe, eu vim de lá, eu vim de Sirius. Nossa. E ela é fora do comum a inteligência dela. Ela fala, igual meu padrasto desencarnou recentemente, ela fala, o meu vô ele tá lá no céu, só que ele tá em um hospital sendo tratado lá. Gente, uma criança com 3 anos vai trazer esse tipo de informação? Não. A gente sabe que é a conexão que ela acaba tendo, né? Ela consegue receber essas informações. Sim. Você acha que isso vai se manter ou pode ser que tenha um fechamento? Ou vai abrir ainda mais? Porque a gente ouve muito que as crianças até os 7 anos são mais sutis, né? E que em alguns casos tem um fechamento mesmo. Eu percebo E outros que ela tá ficando mais aberta à questão da espiritualidade. Inclusive, desde pequenininha, já começo a falar algumas coisas para ela, né? Porque ela percebe os desencarnados. Ela percebe, ela fala, mamãe, me falou isso, me falou aquilo. Eu dou algumas instruções para ela, exatamente para ela não passar pelo que eu passei, né, na minha infância, na minha adolescência, pela questão da incompreensão, né? Eu tento ser uma mãe mais compreensiva para ela que tenha um desenvolvimento melhor. O que você passou na sua infância? Se você estiver preparado para contar, né? Eu fui obsediada durante muitos anos. Eu via espíritos desencarnados, mas eram mais obsessores mesmo. Então, eu passei por um processo bem doloroso, vou usar assim. E sem entender o que estava acontecendo, sem entender. poder dividir com ninguém, porque a família que ela veio não acreditava nessas coisas, né? Angélica, né? A sua família era mais dogmática. Sim. Então, não tinha acesso ao conhecimento que podia te ajudar a encontrar o seu caminho. Não. Na verdade, a questão do desenvolvimento, tanto da mediunidade quanto das escritas, elas vieram depois do nascimento da minha filha. É menos de 1 ano, gente. 1 ano e 2 meses, eu acho que tem tudo isso. Nossa. Não tem mais do que isso. Caramba. Todos os livros, as psicografias. Por que será? A sua filha foi Você tem já alguma resposta para isso? Não. Como se ela tivesse sido, sei lá, um vetor? Eu não saberia explicar sobre, né? Você entrou a questão ali da vida Vidas passada, passadas. né? Eu trabalho com hipnoterapia reencarnacionista, né? Eu sempre falo assim, eu aplico primeiro em mim, e depois aplicar no outro, Isso. né? E eu tive, né, acesso a algumas vidas passadas. Inclusive, eu tenho um livro psicografado chamado Sekhmet Ra, que é uma vida minha no Egito, aonde eu fui uma sacerdotisa, né? E o que esse livro, né, toda essa experiência veio me ensinar? É como se fosse um resgate agora, né? Tudo que eu aprendi naquele tempo, a leitura dos hierígrafos, eu leio da mesma forma hoje. Naquela época eu já falava com os desencarnados. Ela relata, né, nas escritas que falava com os desencarnados pelas paredes do Egito. E hoje eu faço basicamente a mesma coisa, um resgate. Eu estou repetindo, né? Mas uma coisa foi o que eu aprendi lá. Agora, o que eu vou fazer com esses mesmos conhecimentos aqui? Né? O que eu procuro fazer é exatamente isso, trabalhar o amor e a caridade. A minha forma seria servir o próximo. Você até teve um caso que você, quando encontrou a Laine, você percebeu que vocês tinham já uma história Mas, ó, gente, no Egito, certo? eu não lembro de nada, não. Sim.
É claro que passam-se, né, as décadas, as pessoas trocam de roupagens. São novos corpos, novas fisionomias, mas a alma, o espírito é o mesmo. Sim. Então você reconhece. E eu reconheci ela como uma das minhas mestras. Ela é uma mestra sua. Sim. Caramba. Mas hoje o discípulo superou o mestre. Eu falo isso para ela, falo, graças a Deus. É bom isso, né? Você vê o discípulo. Agora, uma coisa que eu acho interessante, não é todo mundo que está preparado. Por exemplo, a Jéssica estava preparada para ter contato com suas vidas passadas. Porque se a gente está aqui de coisa boa, a gente não foi, né? Ninguém é alecrim dourado aqui. Né? Eu não sou alecrim dourado. Então, o que acontece? Se a gente tem um véu do esquecimento, só nos é permitido ver se serve para você por alguma razão. Se isso vai ajudar você a caminhar melhor nessa encarnação, a não desperdiçar tempo. Existe um livro chamado Céu e Inferno, que é psicografia, que faz parte do Pentateuco. O Pentateuco são as 5 obras básicas da doutrina espírita. E esse livro, Céu e Inferno, ele é o primeiro em que os espíritos são evocados para contar suas próprias histórias. Né? Kardec evocava os espíritos em reuniões mediúnicas, né, na época. E tá lá no livro Céu e Inferno, se você quiser. Que busque. É um dos 5. Um dos 5. Na Pentateuco são 5 livros. E lá existe o que eles chamam de espíritos medianos, que somos nós. Então, ele descreve uma moça que desencarnou, se me permitem contar a história, ela desencarnou com 25 anos, e ela se dá conta, e ela vai para a casa dela, aquele mesmo processo, porque a nossa concepção de morte é uma concepção, eu uso uma palavra que não é legal, é uma concepção... Boba, assim. Ruim. Porque a gente acha que morte é o fim. Morreu, acabou. Gente, Deus vai criar alguma coisa para ter fim? Ó a lei de Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Nossa. Né? Então, até nós. Inclusive, nós já viu a árvore de cemitério? Enorme, porque adubo orgânico, nós. Tirando a brincadeiras à parte, o que existe nesse livro? Ela vai e fala, né, da experiência dela, e ela volta outras vezes, mas ela diz algo que eu achei muito importante dizer aqui para você. Para nós aqui, né? E Kardec pergunta para ela o que ela faria diferente na próxima encarnação. E ela responde: eu não vou perder o tempo que eu perdi. O tempo é fundamental. Se nós soubéssemos o que é a importância do tempo que nós estamos tendo aqui. Quando você fala, a vida é rápida, vou aproveitar só um pouquinho. Quando você acorda, já foi, meu amigo, aí já não dá mais tempo. Então, a gente precisa aproveitar dia após dia para esse despertamento consciencial. E esse Evangelho de João, quem quiser, depois a gente vai falar a rede social da Jéssica que está lá à disposição, ele é necessário. Você está sentindo falta dessa conexão com o sagrado que você tem? Você está sentindo essa desconexão interior? Então, ele vai te ajudar a pensar e a se encontrar. E em relação ao que a Jéssica fala do véu do esquecimento, das vidas passadas dela, ela teve acesso, não foi só uma, não. Mas aí eu não sei qual foi a razão. Aí é só com ela para explicar para vocês qual foi a razão da lembrança dela. Eu tive acesso a mais algumas... Eu vou dizer 4 que foram que eu vivenciei mesmo ali, né? A última, que foi na França, eu tenho poucas informações sobre a Clary, né? Certo. Mas as outras, gente, eu fui uma pessoa horrível. Tanto que depois de passar pelo desdobramento e rever as minhas vidas, eu comecei a chorar e eu falei assim, eu não quero mais ver. Nossa. Eu não quero mais ver. Eu fui uma pessoa horrível, eu não quero mais ver. Foi aí que meu mentor falou assim, mas isso foi essencial para que você faça agora diferente. Porque essa é a sua oportunidade de fazer diferente. De aprender com o erro. Sim, inclusive porque eu negligenciei minha mediunidade por muito tempo. Nessa encarnação. Em todas as outras. Então eu vou contar, em todas as outras. Eu vou contar o que aconteceu em bastidores hoje. Né? Uhum. Eu tive a minha orelha puxada pelo Pierre Lemarie, que é o mentor. Que é o mentor. O Ricardo chegou, a Jéssica estava com o Pierre. Gente, eu não tinha notado. Eu estava conversando, a Kelly, então nós estávamos falando, né, sobre o assunto de hoje, que a gente iria discutir, coisa e tal.
E aí eu virei e falei assim eu falei, gente, eu devo ter sido uma pessoa muito ruim. Porque voltar nessa encarnação, professor e palestrante espírita, eu devo ter desencaminhado muita gente. Qual foi a resposta que ele me deu? Eu não sei. Foi de repente, né? Aproveita para fazer diferente dessa vez. Entendi. Foi o que ele te escreveu Na carta. Na carta. Ele ainda me escreveu com todas as letras. Ele falou e escreveu. Ou seja, eu não lembro, graças a Deus, mas não importa. É hoje. É um dia por vez. Só por hoje. Tenta ser a sua melhor versão. É para isso que você está aqui. Todos nós estamos tendo essa oportunidade de fazer diferente. Então é agora. Sim. Muito bom, mas a gente pode... Fiquei curioso agora para entender essa... A questão de não querer mais ver as vidas, então... depois que eu tive esse acesso a todas essas vidas, né? Eu falei que eu não queria mais ver. Mas como eu fui foi uma esse pessoa acesso? horrível, gente. Eu vi uma... Inclusive, eu tenho uma vida que eu... A minha mãe, hoje, naquela vida passada, ela foi meu sogro, né? E até pelo que eu entendi, eu estava no meu casamento e cometeu um ato insano. E o filho dela morreu na minha frente. Nossa. E olha como que as coisas, né? E Ela tem viu noção de minha mãe. tempo? Isso? Ela virou sua mãe. Não tem. Meu sogro virou minha mãe nessa encarnação. Diz que é muito comum essa história, né? De a pessoa encarna como um familiar seu, só que em outra posição da árvore. Exatamente, para essa para reparação, reequilibrar. Né? Então, aí, depois que eu vi isso, eu falei, eu não quero mais isso, né? Eu não quero ver mais. Daí foi que eles falaram, você pode fazer diferente, né? Você negligenciou suas, né? Daí, por que eu negligenciei? Porque é aí que volto, lá atrás, no tempo do Egito, novamente. Que foi uma das suas vidas. Sim, eu fui mumificada viva. Caramba. Nossa. Eu fui mumificada exatamente por conta da mediunidade, porque naquela época, após, aí que vai entrar a questão do êxodo ali, após, né, a libertação, né, do povo, as pessoas que eram consideradas sacerdotisas, bruxas daquela época, eles viraram uma ameaça, né? Sim. Então esse povo todo... Que eram médiuns, né? São os médiuns. Quem não foi mumificado foi pra fogueira. Nossa. A posteriori, né? Então, como se fosse assim, já que você foi condenada por ter a sua mediunidade aguçada nessa vida sua lá do Egito, quando você veio para cá, você falou assim, vou negar isso aqui. Até o momento, como o Maurício disse, que a sua filha nasceu. Talvez seja um ponto para você analisar aí. Acaba percebendo o amor além da perspectiva que você já tinha. Você vê amor um pouco mais além. Aí você evoluiu a sua consciência através de ter se tornado mãe. Porque é o que muita gente fala. Eu e ele, a gente estava falando sobre isso hoje. Muito bom. É igual quando eu trabalho com as cartas psicografadas, né? Eu nunca imaginei que eu ia psicografar cartas para as mães. Que são maior quantidade de carta vem para as mães que estão em luto. Né? E hoje eu compreendo, porque hoje eu tenho minha filha. Né? O amor de uma mãe para uma filha não tem palavras, né? Então, enorme. Sim, quando você vê a carta, chega uma carta na mão de uma mãe, gente, é um sentimento tão grande de gratidão. Não gratidão porque você escreveu uma carta, você escreveu. Não, mas é você saber que, tipo, a carta daquele filho desencarnado chegou até a mãe e ela vai acalmar o coração que às vezes está tão desesperado. Existe um caso que aconteceu no grupo. Existe um grupo no WhatsApp chama Entre Dois Mundos. Né? Quem quiser entrar, vai ter que ter o nosso acesso para poder. Nós somos 12 administradores. Nesse grupo, eu vou relatar um caso daquela moça, eu não vou falar nomes, Sim. Né? Não vem ao caso. Ela perdeu 2 filhos. Ele foi assassinado e o outro tinha paralisia e desencarnou aos 13 anos. E ela tentou desviver. Beleza? Né? Para não usar uma outra expressão que eu não possa, né? Todo mundo entendeu. E todo mundo entendeu. E nesse grupo, ela recebeu todo o carinho, todo o apoio. Não falo de mim, eu falo da Jéssica, eu falo da Kelly, eu falo da Natália, eu falo do Rodrigo, do Paulo, de todos ali. E ela está sendo preparada para receber essa carta. Uma hora chega. Ela já recebeu? Então, olha lá. Olha aí. Então, assim, é sobre isso.
É o gostoso. E aí a gente precisa aprender a sentir prazer no prazer e na alegria do outro. Uma vez perguntaram pro Chico assim: Chico, qual é o pior sentimento que existe? Adivinha o que ele respondeu? A inveja. A inveja? Porque o invejoso, ele não quer ter algo igual, ele quer o que você tem. Inclusive, eu já vi mãe receber uma carta por ela ter se alegrado, ter ficado grata pela outra mãe ter recebido. Olha só. Tipo, ela fez uma coisa tão incrível, né? Ela cultivou dentro dela a gratidão por aquela mãe ter... A espiritualidade falou, não, calma aí. Você também merece. Caramba, Nossa. que incrível. E a gente vive a era de que a grama do vizinho é mais verde. Aí voltamos... Pegando os ditados Voltamos ao populares. início da nossa fala. A era do espírito, a era da consciência. Aham. Né? E eu vou um pouco além. Gente, eu vou falar de novo do Evangelho de João, ou o Evangelho da Nova Era. E ele me ensinou muita coisa. Eu fiz a revisão desse livro. E eu li. E cada frase, cada versículo, cada pensamento, eu parava. Bom, vocês ouviram um pouco o que eu li aqui. Uhum. É algo assim impactante. Porque como é que você vai despertar a sua consciência, né? Como é que se desperta uma consciência? Primeiro, conhecendo. Segundo, amando. O conhecimento sem amor está lá no Evangelho. Você lembra dessa fala? Essa eu não vou lembrar agora. Conhecimento sem amor e a ciência sem amor. O que vira? Eu vou procurar A aqui, gente depois eu trago para vocês. Uhum. E aí nós estamos vivendo um momento agora que eu acho mágico. As coisas estão acontecendo para todo mundo. Vamos ser a nossa melhor versão. Vamos ser solidários. Vamos ajudar ao próximo. Sabe aquela coisa de que isso serve para gente? Você está no meio da rua, na calçada, chega alguém pedindo comida. Você está vendo que ele vai te pedir alguma coisa. O que você faz? Você atravessa para o outro lado, para não ser importunado. Então, vamos começar a trazer para o consciente aquilo que nós trazemos dentro de nós, que é a centelha divina, que é o eu superior. Dê o nome que você quiser. Uhum. Eu acho que a gente precisa encontrar o que nós perdemos lá atrás, que é essa conexão, porque nós estamos desconectados. A gente está correndo no piloto automático. A gente está fazendo tudo no piloto automático. A gente precisa dar uma parada, falar assim, pera, calma, o que eu estou fazendo aqui? Sim. Para que eu estou aqui? O autoconhecimento é essencial, né? Mas ele precisa de ação, ele precisa de prática, que é o amor e a caridade. Continua que eu vou achar o pedaço Então, aqui. mas aí só uma dúvida sobre o Evangelho de João. João, ele escreveu o livro de Apocalipse da Bíblia. Quando você fala o Evangelho de João, não é o livro de Apocalipse? Isso é com ela. Ou é? Ele não veio, ele deixa bem claro, ele não veio para substituir, ele veio para expandir. Ele não está anulando o Apocalipse da Bíblia Sagrada, mas ele está trazendo uma nova visão para essa era que estamos vivendo. Então é um outro livro, não tem nada a ver com o livro de Apocalipse. É uma expansão dele, vamos dizer assim. Que não foi colocado na Bíblia Exatamente, tradicional. ele vem para essa era agora. Mas como que vocês tiveram acesso a esse livro de Psicografia. João? Psicografia. Psicografia. Você psicografou. E não só ela, tem outros médiuns que vão fazer a mesma coisa, vocês já não fizeram. Sim, eu recebi informação pelo mentor que mais 2 pessoas estariam fazendo, eu entrei em contato com eles e uma dessas pessoas já está psicografando esse livro. Qual livro? Evangelho de João. Não, o Evangelho de João foi o que eu psicografei, né, através do Pierre. Mas tem 2 livros também que vão ser psicografados aqui no Brasil. De outros no evangelistas. Brasil, de outros evangelhos, né? Que é, se eu não me engano, o Evangelho de Mateus que está sendo psicografado agora. Nossa Senhora. Olha só a introdução. O Evangelho de João, a revelação da nova era. No princípio era o Verbo. Mas agora, na aurora de um novo ciclo da humanidade, o Verbo volta a ecoar não apenas nos tempos de pedra, mas nos circuitos da mente. Isso eu li para vocês. O evangelho atribuído a João Evangelista sempre foi o mais profundo, o mais simbólico, o mais místico dos relatos sobre o Cristo. Ele não narrou apenas acontecimentos, ele revelou dimensões. Hoje, atravessamos uma era em que a ciência desvenda o invisível. A tecnologia conecta continentes em segundos. E a humanidade desperta
para perguntas antigas com novos instrumentos. O mundo mudou, mas o espírito permanece. Nossa. Isso é só a introdução. Então, isso é como se fosse, então, quem que passou essa Foi o informação? mentor dela, né? Pelo que eu entendi. Por que ele resolveu te passar isso? Isso, Ele te passou essa informação? A gente está entrando numa nova era, Aham. né? A era da consciência. E os livros, eles vão vir. Como que eu posso explicar? É como eu disse, não é para substituir a Bíblia. Né? Isso, que vai ter muita gente que eu acho que vai falar isso como se Sim, fosse não uma heresia. É, gente. Não é. Ele vem apenas para expandir o conhecimento que as pessoas já têm, né? E ele mostra porque a gente procura muitos fenômenos externos, né? Então a gente imagina Jesus vindo dos céus montado num cavalo. Não tô, sabe? Sim. É só uma expressão para que as pessoas compreendam da melhor forma, né? E esse evangelho ele não traz um Jesus externo que vai vir dos céus, mas ele faz a gente refletir e olhar para dentro da gente buscar o Jesus que já habita dentro de nós como uma centelha. Mas aí ele falou para você que ele queria te passar esse evangelho, O que ele evangelho recebe eu fiz- direto de João e passa para você. Seria isso? Não, não. O meu Isso, mentor foi essa a esteve minha ao dúvida. lado. O João eu não vejo, porque tá numa dimensão muito, Aham. né? Então eu só percebo como uma consciência mesmo. Aí, como eu falei, né, eu relatei o psicografo de 3 formas diferentes. E essa vem como se fosse um transe mediúnico mesmo. É como se eu entrasse num estado de sono, vamos dizer assim, e as mensagens vêm. Nossa. Mais ou menos o jeito que o Chico fazia? Quais são Entendi. as outras 2 formas que existem? Você falou 3 formas. Intuitiva, semimecânica e mecânica. Deixa eu fazer um... Qual, só desculpa, como que Qual que é a diferença? qual a diferença entre elas? Pois era isso que eu ia explicar agora. Ah, Por favor. A mecânica dela, que é uma das mais raras, nós estamos quase que sem psicógrafos mecânicos. E a Jéssica tem psicografia mecânica. O que é o mecânico? Ele usa o braço. Chico psicografava espíritos diferentes, um em cada mão, porque não era de mente para mente. Né? A Jéssica escuta também, né? Você pode ouvir, que é o caso da Mayra Rocha, lá de Brasília, da Casa Inácio Daniel. A Mayra Rocha, a gente está tentando entrar em contato com ela. É bem difícil. Eu passei para Lucy, né? Pra Lu os contatos. Eu vou ver se eu cobro dela de novo, se eu dou uma cutucada nela. Tá. E aí, vem de mente para mente. Então, ela, por exemplo, quando ela escuta e vê como nós estamos nos vendo e nos ouvindo. Então, é como se ele ditasse, ela ouvisse e tal, e copiasse. Isso. Né? E Escuta. outra de mente, E outra de mente para mente. Que todos nós somos médios. A mediunidade intuitiva. Quantas vezes você fala, gente, mas essa ideia não pode ter sido minha. Se é legal, foi. Se ela é ruim, não. Fui obsidiada. Então, é mais ou menos por aí. É de mente para mente. A gente convive o tempo todo. Nós somos inspirados o tempo todo por desencarnados. A gente é que não percebe. Então, de mente para mente Telepático. é telepático. Quantas vezes, você nunca viu assim, você pensando nele e Não, de repente ele direto. liga para você? Ah, Direto, eu vou fazer uma pergunta, ele fala antes. A gente faz bastante isso. né? Entendi. Então tem a mecânica. A mecânica que ela não entra com nada, ela só empresta o braço. Ela não filtra. Aí tem a semimecânica. Qual é essa mecânica? É um pouco de cada um deles, né? Eles usam um pouco do braço, mas ela tem como se fosse um consciência do mix. que ela tem. E a Telepática. telepática, que é de mente para mente, que é. E tem essa dela ouvir também, né? Uhum. Caramba. Mas e aí vocês conseguiram ver... vocês leram esse novo evangelho que você recebeu de João e o Apocalipse, viram alguma diferença ou complementaridades ou algo que... Eu percebo que tem sim um elo entre os dois, mas ele vem mais trazendo esse Cristo interior para a nova era, e eu acho que ele também, porque tem alguns trechos dele que ele vem como trazendo novas revelações, digamos assim, mas parece que é mais já o pessoal vivendo em regeneração mesmo. São acontecimentos para É regeneração. nos preparando Sim. para isso. Como seria a nova terra? Tem... Exatamente. Nos preparando para ela e como ela seria. Olha só o trecho que eu achei aqui. A luz brilha nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela.
Ainda que a mente humana muitas vezes se feche por medo de abandonar as suas próprias sombras. Esse é o nosso problema, né? A gente tem medo de abandonar as próprias sombras. A gente tem medo de largar esse homem velho que nós somos. Dos vícios. E a porta estreita é a porta larga. Que é aquilo que você falou no começo, né? Que para vir o novo, o velho tem que morrer, né? Mais ou Às vezes menos. a gente não quer desapegar do que aquilo que a gente sempre foi, por mais que tenha vários vícios. E eu vou dizer uma coisa. A gente sabe quando está fazendo coisa errada. A gente só quer pagar o preço. A conta é essa? Manda que eu fatura aí que depois eu vejo como é que eu faço para pagar. A maior parte de nós faz isso. E eu ainda escuto isso de muito espírita. O Chico também falava uma outra coisa, que a doutrina espírita é ótima, o problema somos nós espíritas. Né? Ou seja, o ser humano. A doutrina, ela é fantástica, ela é algo que veio nos trazer a consciência de que nós precisamos olhar para o nosso espírito, que ele é eterno. Ele é nós somos espíritos em essência, vivendo uma experiência enquanto encarnados. Nós não somos isso aqui, nós estamos. E o grande desafio é o equilíbrio entre os dois. Eu não vou deixar, então eu vou viver de prana agora, eu vou ficar lá, que muita gente tenta fazer isso e consegue, o que é pior, lá na Índia, tá cheio de gente assim. Então fica lá, fazendo mantras e tal, só respirando e se alimentando de luz. É possível? É. Não eu tô num grau de evolução que se eu fizer isso eu morro de inanição em 3 dias. Agora, não porque eu acho que eu tô gordinho, eu acho que eu tenho banha para queimar. Mas, de qualquer modo, a gente tem que despertar a nossa própria luz. Todos nós temos. Todos nós temos. E a gente precisa entender que esse equilíbrio é o desafio. Eu não posso deixar de cuidar do pão do corpo, mas eu tenho que cuidar do pão do espírito. E o que é o pão do espírito? Como é que nós cuidamos do pão do espírito? Como é que eu alimento o meu espírito? Como? Boa. Como? Como é que você alimenta o seu espírito, Jéssica? Depois eu conto como eu alimento o meu. Eu alimento com evangelho, oração, reforma íntima, amor, caridade. Como é que vocês alimentam? Diz que eu vim para ser entrevistado, estou entrevistando a galera. Estou gostando dessa coisa. Como é que você alimenta o seu espírito? Fazendo um podcast aqui. Eu acho que isso, com certeza, porque a gente sente que é tipo um propósito que veio pra gente, tipo, como se fosse a sua filha, né? A gente pariu linha aqui. Mas eu acho que a coisa que mais me alimenta, assim, é quando eu fico perto do meu cachorro. Não sei, é uma coisa que eu sinto uma conexão tão grande, assim, que... Não tenho dúvida disso, é uma forma de alimentar. Eu ainda não tenho filhos, então sei lá, a maior prova de amor, assim, que eu já tive. Você alimenta o seu interna. espírito com amor. Então não é ele é um instrumento para isso. E, Ricardo, da mesma forma. A gente alimenta o nosso espírito, muita gente alimenta com religião. Aí está o perigo. Nós temos as religiões dogmáticas, não estou criticando nenhuma e falando mal de todas. Porque elas existiram... Não estou criticando nenhuma, mas estou falando mal de todas. Não estou criticando nenhuma em especial, mas estou falando mal de todas. Por que eu estou colocando isso? Das modernas, né? Das dogmáticas. Todas são. Se você observar, se a gente for pegar a história... Gente, eu sou cristã. Por que eu sou cristã? Está lá na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos qual é o modelo a ser seguido, o modelo mais puro que já pisou na Terra. E eles são enfáticos. Jesus. Então, o nosso mestre é Jesus. Então, nós, espíritas, tentamos seguir Jesus. Até aí, sem problema nenhum. Agora, o que a gente percebe é uma manipulação, tá? De pessoas que criam religiões, criam dogmas. O que é um dogma? É uma verdade que ninguém discute. Sim. Você não pode mudar. É quase uma teoria da física, né? É quase... E olha, que a ciência é o princípio da negação. Se eu não posso negar, não é ciência. Então... Tipo, todos nós somos pecadores, nascemos em pecado. Pois Ponto final. Isso é um dogma. Né? Isso é um dogma.
E como ele, tantos outros. Tanto que Kardec, gente, eu não vou dizer nenhuma heresia, está num livro baseado nos discursos de Kardec pelas idas dele aos centros espíritas de Paris. Ele dizia assim: não orem o Pai Nosso nas casas espíritas. Aí todo mundo, como assim? Por quê? Porque você pode ter ali um ateu, você pode ter ali um budista, um muçulmano e não apenas um cristão. Então, a doutrina espírita, ela é o consolador prometido, então ela tem que abraçar a todos. Universalista, né? Exatamente. Então já tinha essa pegada universalista. Mas daí a orientação seria rezar o quê? A prece é a sua conversa com você e com Deus. Eu não preciso... Tanto que ali no final do livro do Evangelho tem as preces. Um monte de coletânea de preces. Você pode escolher o que você quiser e faz. Né? Mas, enfim. Eu estava falando dos dogmas das igrejas. Então, dos dogmas... Ah, tá. Falando mal das igrejas. Você não fala mal de ninguém, não critica nenhuma, mas fala mal de todas. A questão dos dogmas. Quando eu pergunto, onde você alimenta o seu espírito? Muitas pessoas pensam que alimentam os seus espíritos com as religiões. Mas se eles observarem, as religiões, elas têm... Há pessoas e pessoas, óbvio. Toda regra tem exceção, gente. Não tô como os espíritos falam, né? O problema não é religião, o problema são as pessoas. São as maneiras como nós somos conduzidos. Se você parar para olhar, cada religião ela traz uma informação e toda essa informação se interligam. Que tem o mesmo propósito, que é te direcionar à luz. Exato. A questão é o que você faz com essa informação. E aí é que estão os dogmas. Gente, você quer coisa mais doida que a Bíblia gerar... Olha a quantidade de religião que existe a partir de um livro. É da interpretação. Exemplo, reencarnação. É só espírita que fala... Não. A Cabala tá lá, fala sobre a reencarnação. Ela estava na Bíblia, ela foi retirada. Isso é uma história que, em outro momento, eu venho contar essa história. Inclusive, o próprio Evangelho traz reencarnação com uma visão diferente, não com a palavra reencarnação. Mateus 17, a transfiguração. A gente recebeu um mitólogo aqui, mitologia grega, ele fala que lá não é reencarnação, é regeneração. Então, muda a palavra. Até porque nós perdemos muita coisa com as traduções. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, quando eu provoco, do que você alimenta o seu espírito? As religiões, elas tinham, na verdade, o que alimentaria o nosso espírito seria espiritualidade. Né? Religiosidade, não religião. É a sua ligação e a sua conexão com o sagrado que tem em nós. Entendi. Né? Por exemplo, essa criatura aqui sobreviveu. Olha só por quantos dogmas ela passou. Né? Até se libertar. Inclusive, a gente vê que o Pierre, ele traz as mensagens que ele busca, ele vem trazendo o Livro dos Espíritos, Bíblia Sagrada, budismo, islamismo. Filosofia, você olha, você fala assim, gente, mas aonde vai levar tudo isso? Leva a uma coisa só, que é a mesma. Tanto que ele fala sempre assim, nenhum conhecimento veio à toa. É só parte de um grande quebra-cabeça. Nossa. É como se a verdade ela fosse um grande espelho e aí ele se quebrou e cada um tem um pedacinho daquele espelho e fala, olha, achei a verdade. Vistas de formas diferentes. Talvez com a regeneração a gente vai começar a conectar os espelhos. Já estão, os inclusive. Capos. No Evangelho, João fala sobre a verdade. O que ele fala? Eu teria que procurar. Você acha que eu sei de qual? Mas quem dera que então, eu até queria entrar agora nessa parte, porque... Você disse que ele diz como será a nova Terra. Se você puder explicar um pouco, o que a gente vai ver de... Tem que puxar no livro, eu não sei de qual. Sim. Então, eu tô com ele aqui aberto, mas eu duro aqui meu celular, né? Mas, por exemplo, se a gente falar de maneira mais genérica, a gente vai ver uma evolução em que sentido? Ele fala sobre a gente, né, estar mais unidos, todos vibrando em amor, né? Ele fala que a Terra ela vai ainda passar por processos, mas processos diferentes do que a gente desconhece, né? Porque a gente fala agora de processos físicos. A gente vê a regeneração de uma forma física, né? É igual um espírito, conforme ele vai passando de grau em grau, ele não deixa de evoluir. É a forma a trajetória dele de evolução que é diferente. E é a mesma coisa que ele vem trazendo na questão da regeneração. A Terra ela vai passar por novos processos, mas de uma forma diferente. Entendi.
Mas a humanidade ela vai viver de uma maneira totalmente diferente do que ela vive hoje? Por exemplo, o trabalho será visto de outra maneira? Será não só um simples acúmulo de riqueza e de sobrevivência? Eu posso dizer o que eu acho. Isso. Aí é a Laine achando, gente. Não vou pôr isso na boca de ninguém, não. Mas eu achei algo aqui do Evangelho que ele diz o seguinte: se hoje me permito escrever novamente, é porque a humanidade atravessa uma transição. Não de calendário, mas de percepção. Estais aprendendo que tudo vibra, que tudo está interligado e que matéria e energia são expressões de uma mesma realidade. Já sabíamos disso quando falávamos do Espírito. Não temais a nova era. Ela não é ruptura com Deus, é maturidade espiritual. O Consolador prometido manifesta-se de muitas formas. Na ciência que revela a harmonia, na consciência que escolhe o bem e na inteligência que busca servir e não dominar. Cara. Isso aqui é só um trechinho da apresentação. Então, quando ele coloca essas coisas, eu imagino o quê? Se a gente vai fazer um upgrade, eu imagino, e aí a Laine imaginando, né? Eu acho que algumas coisas vão se manter. O mal vai acabar? Não. Hoje, eu imagino que nós estejamos ainda de 80% do mal ainda e 20% do bem. Num planeta de regeneração vai ficar 50-50. O mal vai continuar existindo. Não esse mal brutal que a gente liga a televisão e vê essas coisas sandistas, essa loucura. Fala, gente, o mundo tá desgovernado. Não está desgovernado. São espíritos que tiveram uma última oportunidade para permanecer aqui. Todo mundo está tendo essa oportunidade. Mas uns vão aproveitar, outros não. Né? Todo aquele que não respeita a vida do próximo, com certeza a conta vai chegar. Seja no meio público, no meio privado, seja na família, seja onde quer que seja. Então, eu imagino que vai haver algumas mudanças. Eu tenho impressão, eu assisti aqui, teve já 2 vezes, aquela professora da USP, né? Uma economista. Qual? A da Unicamp. Da Unicamp. A Maria Pereda. Isso. Então, eu gosto muito do que ela fala. Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu penso, óbvio, não sou dona de verdade nenhuma, nem da minha, que toda e qualquer relação coletiva que prejudique alguém, ela não vai caber mais nesse tempo. Então, se nós estamos falando de um sistema político, de um sistema econômico que não seja minimamente em prol do coletivo, eu acho que ele está com os dias contados, eu imagino. Porque para isso a gente vai ter que ter uma renovação da classe política. Então, certo? Mas você sabe que isso aí é um processo de educação. Porque, mais uma vez, enquanto nós estivermos esperando que o outro faça, que um prefeito, que um governador, que um presidente, e você? Né? É a concepção da teia. É o micro trabalhando em prol do macro. Né? É aquela velha história. Os políticos, eles são um espelho da população ou ao contrário, né? Eles são um espelho da população. É claro que o processo educacional, ele ajuda muito nesse processo, né? Por isso o despertamento consciencial. Se você observar, a gente vai, vem e volta e cai na mesma tecla, no mesmo lugar. Repete ciclos. Repetemos é ótimo. Repetimos ciclos. Entendi. Quantos ceifadores a gente teria até a chegada Eu tenho a impressão de que de uma nova terra? Quantos necessários forem. Não tem uma... É que a gente eu já acho... está quase no pico também da transição, né? Eu acho que depende muito... Gente, eu gosto muito do que a Mônica Medeiros fala. Ela relativiza as coisas. A gente precisa aprender a relativizar também. Tudo depende do nosso livre-arbítrio. Né? Depende da condução que eu vou dar à minha vida, a vida de vocês, e aí, coletivamente, como é que nós vamos conduzir esses processos. Eu tenho percebido as pessoas despertando, cada uma no seu ritmo, cada uma no seu tempo, mas despertando. Sabe, assim? Sentindo necessidade dessa reconexão. Vocês, jovens, trazendo uma proposta dessa. Vocês saem do trabalho de vocês, vêm para cá, é aquela correria. Qual é a proposta de vocês? É exatamente despertar a consciência, né? Então, se cada um faz um pouquinho, lá na frente a gente vai ter... Eu imagino que... Eu quero crer que a gente não precise de tantos desencarnes coletivos assim para despertar a nossa consciência.
Nós temos a oportunidade de fazer diferente, né? Todos os dias. Atilantê. Leiam, entendam e não repitam. Aqui no prefácio ele diz assim: eu sou aquele que repousou a cabeça sobre o peito do mestre, que ouviu o silêncio entre as palavras e que permaneceu aos pés da cruz quando muitos temeram permanecer. Chamaram-me discípulo evangelista e apóstolo do amor. Mas antes de tudo, eu fui testemunha, pois vi o verbo caminhar entre os homens, a luz tocar os olhos cegos e ouvi o perdão romper a dureza dos corações. Compreendi ainda que lentamente que o Cristo não vinha criar templos, mas despertar consciências. Escrevi naquela era para que crescem e escrevo agora, neste novo tempo, para que despertem. O que seria ouvir o verbo? O verbo é Jesus, né? Ele veio trazer... No princípio era o verbo... Mas o que você interpreta dessa parte aqui? Olha... Porque é bem profundo. Assim. Sim, ele veio trazer uma visão diferente sobre Jesus, né? Porque é como a gente estava falando, a gente procura Jesus de uma forma externa, né? E agora ele pede para que você olhe para dentro de vocês e busque Jesus dentro. O seu templo é o seu corpo, né? Olha para dentro de você. O que você tem cultivado dentro de você? Porque tem uma centelha de Jesus brilhando dentro de você. Pega isso, começa a trabalhar, começa a fazer com que isso expanda dentro de você. No início ele fala sobre a fé. O meu primeiro foi para que vocês crescem e que vocês, né, trabalhavam a fé. Agora é a consciência. Olha então, o salto. Será que a gente pode interpretar isso como, tipo, a volta de Jesus não seja como algo físico, mas a volta de as pessoas despertarem? Cara, você tem noção? Seria isso, então? Eu acho que sim. Você tem noção? Eu ouvi a Mônica Medeiros falando isso e eu concordo plenamente com ela. Vamos falar de Jesus. Você imagina, vou dar um exemplo raso aqui. Quando a gente entra num lugar, né, que está muito denso, a energia baixa, você não sente mal? Sim. Muito. Vocês imaginem Jesus entre nós. Estou falando lá de 2026 anos atrás, não estou falando de agora. Então ele teve que densificar a sua energia. Ele demorou milênios vindo da esfera em que ele estava para chegar até nós. Nossa. Né? Isso é uma prova de amor enorme. E olha que, não sei, ele vertia sangue o corpo dele, porque a energia dele era tanta que aquele corpo físico, por mais que ele densificasse, não suportava a energia. Ele não aguentaria viver mais de 33 anos. Pela energia que aquele corpo, que aquele espírito, né, emanava. Eu acho. A Laine... Então ele veio a primeira vez para... Olha, isso já foi motivo de discórdia. Jesus teve um processo evolutivo igual ao nosso, não no planeta Terra. Nenhuma criação divina tem privilégios. Então, somos todos criados simples e ignorantes com o mesmo princípio. Inclusive ele. Só que ele vem de um planeta que nem existe mais, né? Tanto que ele é um espírito crístico, ele faz parte... Ele é o co-criador do nosso planeta, ele é engenheiro sideral da Terra. Sim. Guardião, né? Como ele era de Capela, como ele era de Atilantê, como ele era de outros lugares. De alguns lugares ele é. Né? Nibiru, Quiron e por aí vai. Então, ele... onde que ele disse que viria? Leiam A Caminho da Luz, que ele explica para os capelinos que eles iriam vir para cá e que ele viria, que ele mandaria emissários. Lá no livro A Caminho da Luz e Exilados de Capela, veio antes de Jesus prepostos dele. Buda, Krishna, prepostos. Sócrates, prepostos. Aí, como ele viu que não funcionou muito bem, ele falou assim, então eu vou em pessoa. Se não funcionar para despertar a consciência de vocês, para vocês saberem quem vocês são, né? Sementes estelares, oriundos de um outro lugar, eu vou. Né? Tá lá no A Caminho da Luz. E será que ele... Eu sempre tenho essa dúvida. Será que ele veio com um véu de esquecimento como nós e ele teve que descobrir que ele era Jesus? Claro que não. Ele nunca passou pela dúvida. É só você ver. Os milagres, o primeiro milagre dele que foi na bodas, né, de Caná, que ele transforma a água em vinho. E que isso tem um simbolismo bem interessante, né? E ele fala que não era hora ainda.
E a mãe pede para ele fazer isso e diz, mas não está na hora ainda, não é o momento ainda. Mas ele já sabia de tudo. Lógico que sabia. Igual sua filha sabe que veio de Sírios com 3 anos. Imagina Jesus. Eu gostaria O de que, saber que ele não de onde sabia eu vim. com 3 anos? Não de exílio. Mas se eu tô aqui é exilado, não tô em missão. Capela. Então, capela. Mas eu digo, quem comandava Jesus era a energia crística. Sim. Então, mesmo ele sendo Cristo, ele também tinha... Ele faz parte dessa pleide de espíritos crísticos. Exatamente. Então, o Cristo... A energia crística estava lá comandando ele aqui, certo? Sim. Então, não necessariamente ele tinha a noção. Tinha. A sua filha, por exemplo, ela pode Mas não é ter diferente, a noção. né? Não, Nós sei estamos que é diferente. Nós estamos falando de um espírito completamente diferente. Ele sim tinha noção. Ele tinha Assim como consciência. Chico sabia de todas as vidas dele. Né? Para alguns era permitido. Eu, se souber, eu vou me deprimir. Sim, é outro nível de evolução. É outro nível de despertamento consciencial. Eu não estou pronta para isso. Eu tenho plena consciência, não estou pronta. Eu também não estaria. É difícil. Ainda não. Quem Né? sabe um dia. Eu prefiro não. Não quero brincar disso. Não vou descer pro play. Sim. Não quero. E sobre a questão, porque hoje a gente falou um pouquinho só sobre essa parte, né? Mas hoje em dia está borbulhando aí esse desacobertamento das informações que vem lá dos Estados Unidos e tal. Então. E até já tá, algumas pessoas aqui no Brasil já estão se mexendo, alguns políticos, para se revelarem coisas daqui. Como que vocês veem essa transição planetária extraterrestre, não só aqui na É humanidade? engraçado, ninguém fala dos intraterrestres, né? Então, Ninguém fala dos que vivem dentro do oceano, né? Das cidades de Das vidro, montanhas. das montanhas, lá na Antártida, Jaraguá mesmo. Jaraguá, pois é. Então, eu vou dizer a minha opinião, depois a Jéssica der a dela, eu não sei nem se ela pensa igual. Eu acho assim, sempre houve esse intercâmbio entre extraterrestres e terrestres. Sempre houve. Nós somos estrelas, sementes estelares. Nós somos prova viva disso, que nós não somos oriundos desse planeta. certo. Né? Igual a gente estava falando, Igual nós dos estávamos falando. capelinos. Exatamente. Então, nós tivemos os Atlantes, nós tivemos vários que erraram do mesmo jeito. Quer dizer, eles continuaram errando. Então, antes que destruíssem de novo, vamos dar um tempo para a humanidade. Nós passamos uns perrengues bem legais. Tivemos Vesúvio lá em Pompeia, mas enfim. Então, o que acontece? Eu acho que existem várias coisas. Existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Nenhum ser de luz, ou da Confederação Galáctica, ou seja lá o que for, eu acho que o Léo já falou isso, eles não vão interferir. A casa é nossa. O que eles podem é tentar nos instruir, tentar abrir as nossas cabeças, tentar auxiliar no nosso despertamento consciencial. Mas eles jamais vão pegar as naves deles, bater na sua porta e falar: oi, eu sou um ET, vim te ajudar, vamos comigo? Não vai ter isso. Vim te abduzir. Vim te abduzir. Né? Se não, for, né? desconfie. Desconfie. Abdução não é do bem. Então, eu acho que a gente tem que começar a abrir os olhos, porque os fenômenos ufológicos sempre existiram. Se você pega a Bíblia, ela está recheada de fenômenos ufológicos. A própria Bíblia. Caramba. Elias foi levado como? Numa carroça de fogo. Que carroça de fogo era essa? Uma nave. Uma nave. Uai. Os seres que vinham do céu também, Os né? anjos que vinham dos céus, né? Se você pegar os totens, se você pegar os deuses dos povos primitivos, sempre vieram do céu das estrelas. Então, isso sempre Os Néflins também. Tudo, né? tudo. Os anjos caídos, os Néflins e tal. Então, os arcontes, né? A gente sempre teve contato com eles. Só que como nós estávamos no estágio intelectual inferior, eram deuses. Porque tecnologicamente eram superiores, né? Na mesma medida e proporção que tem ET bom e ET ruim. É como aqui. Sim. Não é todo mundo bonzinho, né? Porque é extraterrestre, não é bem assim, né? Eu acho que sempre existiu. A gente só tem que tomar cuidado para não comprar gato por lebre. Para não ser Isso. O que você quer dizer com isso? para não ser ludibriado. Eu acredito essa abertura dos documentos. Por que só agora, né? Por que só agora? Qual é a intenção?
dessa abertura? Por que agora? Por que Exato. não antes? Na verdade, veio tudo numa enxurrada só, né? Documentos, lançamentos de filmes, porque olha, os filmes, as séries ultimamente são só em torno disso. Então, eu tenho uma teoria de que muitas pessoas falam que a gente é comandado por seres extraterrestres trevosos. E que os seres extraterrestres benevolentes, do bem, meio que estão forçando agora, durante essa transição, para o sistema revelar Cair. isso Pra cair. para cair. Olha, Seria uma hipótese que que você a gente acha, levanta. Jéssica? É pra cair. Não dá pra manter as escondidas mais. Sabe, A gente tá tipo, passando transição, tá na hora de limpar, realmente. E onde é que você acha que eles vivem? Esses que comandam a gente. Não é lá fora, é aqui. É aqui, Não, tem sim, mais. aqui. Só que o ponto do Maurício é que esses seres trevosos, eles, O porquê da revelação agora? eles alimentam a alma de humanoides do mal, entendeu? As principais famílias. Até porque prende também a gente nessa frequência, né? De uma certa forma. Porque para a gente evoluir, para a gente conseguir passar na transição planetária, a gente precisa fazer com que a nossa frequência evolua, Melhore. certo? Só que se eles conseguirem espalhar o mal, o medo, a gente vai estar sempre com a frequência baixa e vai prejudicar esse momento da De transição. todas as frequências que eu acho, a pior de todas é o medo. Uhum. Porque ele paralisa. O medo não te permite agir. Eu acredito, e sim, eu creio em vidas extraterrestres, porque está lá no Pentateuco, eu sou espírita, sim, há muitas moradas na casa de meu pai. Né? Então, tá lá. Por que existe planeta de regeneração? Tá lá no Evangelho, segundo o Espiritismo. Planeta de regeneração, planeta de expiação e provas, planetas ditosos ou felizes, né? Primitivos. Então, se tem essa gradação de planetas, não diz respeito só à Terra, óbvio. E eu acredito que Deus não ia criar tanta estrela só pra gente ficar observando à noite. Então, eu acho isso um pouco egocentrismo do homem, né? do nós terrestres. Eu acredito que, sim, o bem e o mal sempre existiram. Tecnologicamente, eles estão falando dos draconianos, eles estão falando dos magos negros, e aí dê o nome que você quiser, entre outras cositas mais. Os jacarezinhos. Então, eles estão, sim, sempre estiveram, mas inclusive, extrafisicamente também. Tem muitos que estão extrafisicamente, comandando a gente de mente para mente. Né? São os interdimensionais. São os interdimensionais. Que é o que ela estava falando do grande problema dos interdimensionais. Esses são os piores, porque você não vê. Você já teve visão de alguma entidade assim? Então, eu tive uma experiência junto com a minha mãe já, né? Eu trabalhava terceiro turno, cheguei em casa, abri a janela e eu vi nitidamente, era um Grey, tá bom? Era um Grey. Sim. E eu moro, tipo Aquele assim, que aparece eu moro no num filme. chalé no alto de uma montanha, só pra vocês entenderem. Eu olhei de longe e eu falei assim, meu Deus, a minha reação na hora foi o medo, claro. Fechei a janela e mandei mensagem pra minha mãe. Ela não respondia, porque ela tinha ido trabalhar. Quando ela retornou à tarde, a gente tem uma trilhazinha assim pra subir em casa, né? E a minha mãe chegou branca, né? Eu falei assim, mãe, o que aconteceu? Ela descreveu a mesma figura que eu tinha visto. Eu falei, não tô louca, né? Que bom Ela que não descreveu. A mesma figura. Mas e aí? Aí, passou esse tempo, né? A gente esteve num podcast recentemente e eu vi, né? Um arcturiano atrás da moça que estava fazendo a entrevista. Um arquituriano? Pleiadiano, desculpa o erro. Ah. Aí eu descrevi para ela e ela descreveu também. Não, ele é assim, é o meu mentor, inclusive, né? E eu já tive algumas outras experiências também. Eu já filmei naves. Nossa, caramba. E a gente também tem a questão ali que a questão da transcomunicação eu ainda eu não sei o que falar. Não sei se... Porque pode entrar tanto seres desencarnados quanto seres extraterrestres. Porque a gente percebe pelo áudio que sai Extrafísico diferente. ou extraterrestre? É um dos dois. É né? difícil de diferenciar? É. Na hora ali fica difícil. Pô, o que ele é? Eu já tive, por exemplo, de estar conversando com uma amiga, ela e uma outra amiga, a gente está conversando, de repente o pai dessa minha amiga, que é desencarnada, fala assim, oi filha, no meio da chamada. E ela reconheceu a voz do pai. A gente sabia que era
né? Que era um desencarnado ali. Nossa. Mas eu também tenho essa questão de... Igual, tipo, como eu falei pra vocês, eu já filmei naves próximas, porque eu moro nas montanhas, né? Então, a gente tem algumas filmagens, mas a gente percebe interferências das minhas chamadas, né? Mas não são vozes humanas, digamos assim. Não dá pra compreender. Realmente não dá pra compreender. É tipo, igual lá no filme, que é aquele coc. E depois, por último, eu tive a experiência com o filme, né? Isso. De ET. Ai, Jesus. Gente, eu assisti o filme, eu deitava assim, fechava os meus olhos, agora eu vou dormir. E eu via aquela cabeça daquele Gray me olhando. E eu falava assim, não, gente, o filme não me impressionou nada. Não era nada além do que eu achei que ia ser aterrorizante. Não é. Aí eu fechava os olhos de novo, daqui a pouco vinha de novo. E eu comecei a perceber o meu campo, tipo, azul, mas tava pesado. Eu falei assim, não, tem implante aqui. Eu não tenho dúvidas que tem implante. Era quase 4 horas da manhã, ligando pra minha amiga. Dá pra fazer uma apometria aí? Ela, Gé, essas horas... Eu, por favor, tô precisando. Pra te salvar. Né? Me salva, eu preciso dormir. Aí ela começou a fazer... E ela falou assim, Gé, eu tô vendo a cabeça de Gray em cima de você. Ela tá escrevendo, né? Ela tô vendo o seu campo azul, existem uns chips. Eu falei assim, ela já sabia. Daí ela fez a limpeza, depois eu fiz as minhas preces e fui dormir. Mas, nitidamente, eu percebi que em cima desse filme tem uma programação, sim. Mas você acha que para qualquer pessoa que assistir? Ou depende de... Eu acho que é para todo mundo, mas depende do que você absorve de informação. Depende... Você é uma pessoa... Tá aberta a isso? Como que você está recebendo essa informação? Com que emoções você vê? Você foi ver já com o pé atrás em relação a isso antes? Tipo... Eu fui com curiosidade. O que esse filme tem de informação para me trazer? Mas você tinha pé atrás, assim, de poder ter alguma coisa negativa no filme, nesse aspecto? Para mim, quando a gente fala sobre Grace, eu já Você já fico com tinha? meu pé atrás, porque eu sempre falo abdução. Não... Gente, é igual quando a gente fala sobre espiritualidade. Como que funciona para quem psicografa, para quem escreve? Um espírito, ele nunca vai invadir seu espaço. Tem que ter a sua permissão. A então, porta nada, aberta. Sim, nada que invade o seu espaço é positivo. Sim. Né? É a mesma forma a abdução. A abdução não pode ser positiva, gente. Ninguém invade seu espaço positivo. Existe um limite, existe o respeito. Aí, às vezes, entra até a questão das hierarquias dentro da espiritualidade. Né? Eles não podem invadir. Entendi. E em relação se a gente for olhar o mundo espiritual, muitas pessoas que têm acesso ao mundo espiritual conseguem viajar até o umbral e tal, dizem que está tendo Tá vazio. um esvaziamento. O que está acontecendo? Olha, posso explicar? Existem pessoas, eu tenho uma amiga que está trabalhando nesse processo, inclusive. Ela mora em Curitiba, não vou citar nomes, mais uma vez. Eu cito a fonte, mas não cito o autor, nesse caso. E ela estava me falando que eles estavam indo todas as noites para fazer esse desmanche, né? Energético, porque nós estamos falando de energia. Tudo no umbral é plasmado. Exatamente. O que significa isso? Mental. Energia, você cria. Você plasma. Exemplo, médium de efeitos físicos. Vocês já viram Marluz Paiva? Sim. Ele não materializa? Sim. Ele plasma aquilo, com ectoplasma. Ele cria algo que não é material e ele dá vida à matéria, né? Então, muitos já estão em estado de adormecimento, preparando-se para serem recambiados ou exilados para outros planetas. Alguns vão para um outro planeta de expiação e provas. Outros vão para planetas primitivos. Caramba. Agora, a justiça divina é tão interessante que existe um aspecto que ninguém olha, né? Nós, os degredados de capela, sabe Deus de onde, né? Porque eu não sei se eu não vim de hoje. Se eu sair daqui, vai ser o 3º ou 4º degredo, no mínimo. Serão os cientistas desse período. São aqueles que vão descobrir a roda, o fogo. Quer dizer, eu vou ajudar Percebe? Jesus é tão misericordioso que ele te dá uma nova oportunidade, uma nova chance. Seja De aqui ou você não. ajudar. Entendeu? Você praticar o bem, ainda que inconscientemente. Tipo, a memória desta encarnação vai levar ele para um lugar mais primitivo que ele pode ser útil. Que nós fomos jogados do paraíso, expulsos. Nós trazemos essa marca em nós. Fomos expulsos do paraíso. Todo mundo sente isso, né?
E que paraíso é esse? Degredo de um planeta que estava tecnologicamente bem mais avançado do que nós estamos agora, e tivemos que começar de novo, da roda, do fogo, populações primitivas, e etc, etc, etc. Mas eu acho assim que essa questão dessas comunicações, vamos pegar a professora Sônia Rinaldi, que é uma cientista brasileira renomadíssima que trabalha com transcomunicação. Ela trabalha com fotos e sons de desencarnados. É muito interessante, chama Sônia Rinaldi. Vamos Ela mora aqui em São Paulo, é uma senhora. Ela é muito séria, ela é fantástica. Ela trabalha só com transcomunicação há muitos anos. Sim. Há muitos anos. E eu acredito que isso vai acontecer. E em relação ao filme, eu não assisti ainda, só comentários com os meus amigos. O que ela falou aqui, eu falei, não quero assistir. Porque eu acho que depende muito de como você está indo, né? Com que sentimento você está chegando até essa obra. Eu não acredito muito na humanidade despertando de uma hora para outra. Nós vamos abrir todos os livros, todos os documentos. Tem alguma segunda intenção por trás que a gente não consegue acessar. Eu acho. Sim. Né? E por essa razão, eu imagino que a gente tem que ter muito cuidado. Eu já tive avistamentos também. Eu estava numa das últimas vezes, eu estava em Bela Vista de Goiás, numa chácara, eu e mais 2 amigas, e eu de costas, né? Eu sentada de costas para o mato, e a gente conversando, era umas 7 e pouco, 8 horas da noite. Nisso, as duas, olha que eu me viro, eu vejo uma bola. Essa foi a visão que eu tive, uma bola do tamanho, pela distância do tamanho disso aqui, e ela estava caindo. Eu vi que caiu ali perto, e eu via luzes lilazes, azul, verde, amarela, e depois não vi mais nada. Não teve explosão, não teve nada, e ninguém teve coragem de ir lá para saber o que estava acontecendo, porque foi numa fazenda de frente. Nunca fomos lá para saber o que era. Então, nós éramos em 3 pessoas. E outros avistamentos mais. Meu pai foi aluno do General Uchoa. Eu conheci ele pessoalmente, inclusive, e naquele livro que ele escreve sobre um avistamento que teve lá em Furnas, se eu não me engano, que o guarda atirou na nave e eles soltaram uma luz que cegou o guarda e tal. A minha mãe, todas elas desencarnaram. A minha mãe, a minha irmã mais velha e a minha avó viram. Nós morávamos em Resende, em frente à Via Dutra. A minha avó olhou e falou assim, nossa, mas a lua tá baixa. A minha mãe falou assim, não, a lua tá para cá. O que é aquilo? Aí eles viram aquela luz em direção a Furnas. Então, elas viram essa nave que fez esse efeito lá. Então, eu acho que existem. Eles existem. Eu acredito que o Léo, mais do que ninguém, vai dizer que eles não vão interferir, mas vão tentar nos auxiliar dentro do nosso despertamento consciencial. É que aí tem as 2 questões da dualidade. Sim. Então, tem os 2 lados. Então, eu acredito num governo usando o lado negativo para fazer uma nova reprogramação, para prender você na Matrix, mas de uma forma diferente. Perfeito. Ou manutenção nela. Como se fosse uma nova Matrix. reprogramação. Sim, a Matrix da Matrix. Nossa. Esse é o meu medo. Entendi. Tipo, pode ser uma possibilidade. mais ou menos igual no filme Matrix, o quarto, Sim, que o Neo volta para Matrix com uma nova roupagem. Versão. Você curte também Matrix? Eu gosto. Aqui esse filme é imperdível. Pra Caramba, mim, mas faz sentido, porque às vezes o sistema de controle que eles sempre usaram está sendo desmascarado. O sistema religioso já não funciona mais. Não funciona os mais. meios de controle estão não caindo por O funciona sistema mais. de mídia não funciona mais. Precisa de uma nova cara Nossa. para essa Então reprogramação. precisa de um novo programa, um novo software. Exatamente. Por aí. Caraca, você nunca tinha ouvido, faz sentido, hein? Tem que ficar atento. A gente está só pensando, isso só é locubração mental, né? Mas aí esse esvaziamento do umbral, vocês falaram que já está totalmente esvaziado, já umbral praticamente. denso, né? Porque o nosso lar fica no umbral. Então isso me leva a crer que talvez esse grande estalo que vai dar, esse chacoalhão, tá para acontecer, porque por que eles já iriam esvaziar tão antes? Eu ouvi uma... Já tem planetas prontos também para recebê-los. Tem, já tá tudo... Mas eles não sempre tiveram lá muita gente, muitas almas lá? Sim. Porque de repente esvaziou. Sim. Vai Não. acontecer alguma coisa. Porque teve uma mudança no cenário. Até ali... Melhora a psicosfera da Terra, né? Então, Até o ano passado, conforme eu fazia os meus desdobramentos,
trabalhava nessas zonas mais densas, né? Eu percebia muito cheio, nitidamente pessoas andando, né? Então a gente chegava para trabalhar com esses espíritos. E hoje eu chego, quando, né, eu tenho esses acessos, eu percebo que, tipo, é como se você contasse nos dedos, assim, sabe? Nossa, isso é muito bom. Mas o ponto do Maurício é importante, porque... É que é uma nova oportunidade, né? Se está esvaziando porque eles estão tendo uma nova oportunidade. Algum plano tem por trás. Sim. Mas o ponto do Maurício é assim, se está esvaziando... E sempre esteve cheio. Sempre esteve cheio, existe um propósito por trás disso. Quem mandou esvaziar falou, pô, tá na hora porque vai acontecer... O que vem depois? Então, a gente está falando da 4ª dimensão. Nós estamos migrando da 3D para 5. Né? Nós estamos falando da 4D, que é o extrafísico. Tudo que existe que não é físico... Porque o espírito é matéria. Matéria quintessenciada de uma outra essência. Né? Que não é perceptível aos olhos da matéria física, que é uma outra essência. Então, o que acontece lá, tudo é plasmado. Tanto que os arquétipos que a gente tem de medo, que foram explorados pelas religiões, são arquétipos da nossa mente e fabricados. Então, muitas entidades se apresentam para você com aquela cara do seu medo. Com a cara do seu pavor. Sim. Né? Então, assim, é tudo mental, né? É tudo mental. Esse esvaziamento, ele esvaziou cidades umbralinas, ele esvaziou... E eles criavam mesmo. Nosso lar fica no umbral. No umbral menos denso. Né? Ele permanece, não foi esvaziado o nosso lar. Ainda há espíritos lá. Mas ali é uma colônia. Ali são espíritos em transição, são espíritos que vão retornar para cá, tem escolas de médiuns, tem tudo mais. Então, assim, há outras colônias também. Então, assim, o umbral que foi desmantelado é um umbral grosso, onde o mal prevalecia. Tá. Né? Que isso ajuda a melhorar a psicosfera da Terra. Com certeza, Exatamente. precisa Essa é a disso. grande mensagem. Muito bom. E, Jéssica, mais uma coisa que você me provocou em relação à Matrix, né? Que a questão do desacobertamento pode ser uma Matrix da Matrix, né? A inteligência artificial, para você, também faz o mesmo papel? Qual seria a sua opinião? Sim, porque as pessoas elas estão muito ligadas a tudo que é informação nova, né? Isso te desconecta você da fonte, de uma certa forma. Imagina a inteligência falando com você como se fosse um espírito. Ou até, vamos mais a fundo, imagina realmente uma parte espiritual utilizando o mecanismo da inteligência artificial como um radiotransmissor. Aí entra a questão, o que você está vibrando para você atrair por trás disso? Né? E o que isso pode te utilizar em você para te prender nessa matriz? Tem tudo isso. Entendi. Então, eu acho que a Matrix da Matrix é um pouco mais fundo, porque se a gente para pensar na Sônia Rinaldi, por exemplo, volto a citar essa cientista, ela é uma cientista renomada internacionalmente, reconhecida internacionalmente. A espiritualidade sempre utilizou os meios possíveis de comunicação conosco. Né? A época de Kardec eram as médios que escreviam e etc. e tal. Então, hoje, nós temos uma tecnologia que possibilita, já que nós estamos falando de frequência. Né? Nós estamos falando de frequência. Então, nós somos movidos por frequência. E nós atraímos e somos movimentados por frequência. Sim. E o que é a inteligência artificial, se não uma máquina, né? com conhecimento humano limitado dentro dela, né? Para atender a sua demanda. Eu acho que nós estamos nos viciando muito nisso. Né? A gente está perdendo algumas coisas nessa utilização. A inteligência natural está caindo. Né? Porque eu preciso da inteligência natural para despertar minha consciência. Né? Exatamente. A Maria Pereda fala muito sobre isso que a gente comentou. Sem isso, a gente entrega o nosso poder para o externo. Exatamente. Eu tô entregando tudo aquilo que eu quero aprender, que eu quero conhecer, para alguém que eu não sei quem é e nem qual é a intenção. Ou já te traz respostas prontas. Que você não vai nem checar. E que você não vai checar. Ninguém checa. Sim, dá como se fosse uma verdade universal.
Aí você trabalha um prompt lá legal, você descobre, vai. Eu acho complicado. Eu acho que se nós estamos vivendo a era do espírito e a era da consciência, tem que ser um diálogo seu com você mesmo. Eu acho que tem que ser uma descoberta sua, quem você verdadeiramente é, enquanto essência. Quando a gente fala, né, de inteligência, de tecnologia, a evolução, eu sempre bato em cima disso, a evolução, na verdade, ela é interior, ela é do espírito. O que vem de externo, ele é uma consequência daquilo. Sim. Porque o externo reflete o interior. Exatamente. E olha como nós estamos desconexos. Olha a nossa desconexão espiritual, nossa desconexão emocional. Para e pensa. Exatamente, muito bom. Bom, hoje a Jéssica é a primeira vez dela aqui, então você vai pensar na palavra-chave. Vamos fazer isso? Ela? Ela vai pensar na uma palavra que resume o nosso aprendizado aqui. Mas você vai pensar, enquanto isso Pode a gente ser vai dar... conjunto de palavras. Enquanto isso a gente vai dar o nosso recadinho aqui. Coloca na tela o Lean Weekend. A gente quer chamar vocês, está batendo as portas aí, Lean Weekend. Esse final de semana teremos dia 27 e 28 de junho nosso primeiro evento 100% online e ao vivo, né, Rosa? Será sábado e domingo das 10 às 5h30 da tarde. Últimas vagas, hein? Tá aí no Exatamente. site. Últimas vagas aí, teremos 4 palestras com convidados incríveis aí. Tá aqui na descrição do vídeo para vocês conhecerem e também aponte o seu QR Code aí. Acho que é na legal tela. falar que a gente está fazendo esse evento. Por que não faz aqui no YouTube? Porque tem muita coisa que vai ser dita lá que aqui nessa plataforma não é permitido. Vocês podem ter percebido que várias vezes elas queriam falar coisas a mais aqui, principalmente sobre esse último assunto aí da IA, e elas se seguraram por causa disso. Então, para quem quiser assim, uma mensagem um pouco mais fora da caixa, que o sistema não permite a gente falar aqui, vai lá que vai ser bem bacana. Estamos preparando coisas muito legais. Exatamente, os bastidores da transição planetária esse final de semana. Corram, garantam suas vagas. Conseguiu pensar na É conexão, né? Não conexão? tem outra. Muito... O segredo é conexão com a fonte. Perfeito, Boa. então escrevam aí a palavra-chave que a Jéssica que criou aqui. O segredo é conexão. Com a fonte, né? Com a Exatamente fonte. Então é isso. conexão com a fonte. Conexão com a fonte, mais Escrevam fácil. aí, Fonte conexão criadora. com Exatamente. a fonte. Todo mundo sabe o que é Fonte fonte de amor criadora, e né? consciência. Então, conexão com a fonte. Escrevam aí, também escrevam de onde vocês estão nos assistindo. A gente sempre também fala que se esse conteúdo aí agregou você, nem que seja um tiquinho, imagina que legal se você pudesse receber isso de alguém, né? Então, compartilhe essa live maravilhosa. Gostaram de estar aqui com a gente, Elaine? Jéssica? Com certeza. um Sou prazer. suspeita, eu adoro. Eu gosto. Foi um prazer recebê-las. Eu agradeço muitíssimo. Tomara que a gente tenha conseguido fazer o que a gente veio, né? Que é mostrar a importância dessa reconexão com a fonte criadora. Boa. Entrando na era do espírito. Na era do espírito. Boa. Então, Jéssica, se você tiver alguma coisa que está dentro do seu coração que você quiser deixar uma mensagem final, o que seria? Uma mensagem final. Quando a gente fala de conexão com a fonte, a gente está falando sobre reforma íntima, sobre amor, sobre caridade, sobre cultivar o que cada um tem de melhor dentro de si. E se alguém quiser adquirir o livro do Evangelho de João, dá? No meu perfil do Instagram, a gente tem um link. Esse link dá acesso a vários livros gratuitos. Inclusive, nesse mesmo perfil, dá ligação a um outro perfil chamado Almas Canalizadas, que estão psicografadas algumas cartas. Almas Canalizadas 2. Isso. Boa. Almas Exatamente. Canalizadas 2. Então tá aí na tela, né? O Brunão colocou para vocês Gé Ribeiro Libras. Boa, E vamos lá. você, Elaine, o que você tem no fundo da sua alma que você gostaria de passar ao público? A câmera toda sua. Nada além do que a Jéssica falou, do que vocês falaram. Eu acho que a gente tem que desligar o piloto automático e se reconhecer enquanto filhos de Deus. Muito bom. Muito bom, Valeu. galera. É isso aí. Conexão com a fonte, hein? Deixe seu tchauzinho aqui. Primeiro a Jéssica. Aê. Depois a Elaine. Valeu, galera. Tchau, Tamo junto. valeu. Tchau, tchau.